chegamos ao segundo dia do nosso devocional dessa semana e o tema de hoje é sobre um modelo a seguir. Eu separei para a gente meditar aqui 3 passagens diferentes, mas antes de eu ler elas com vocês, eu quero só te lembrar de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante, tá? E se você não for inscrito ainda no nosso canal, para você se inscrever, tá bom? Então, os versículos que a gente vai ler hoje, eu vou começar por 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito." Então, é na presença de Deus, contemplando a sua face, que nós somos transformadas. Lá em Romanos, capítulo 8, eu quero ler com você do versículo 28 ao versículo 30. Ele diz o seguinte: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes glorificou." Então, tudo coopera para o bem daquele que se submete ao plano de Deus, que se submete a ser moldado à imagem de Cristo. E a terceira passagem que eu quero ler aqui com você está lá em Colossenses, no capítulo 1, e eu vou ler com você do versículo 15 ao 17. "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste." Então, no último devocional, nós vimos que Deus ele tem um plano para a nossa vida. E aí, talvez você tenha se perguntado, mas como é que eu consigo seguir esse plano? Como que eu consigo ser uma pessoa à imagem de Cristo? Qual o caminho Deus deixou para mim para eu seguir esse plano? Será que ele deixou a gente sozinha, às cegas, ou será que ele deixou um modelo? Na verdade, Deus deixou um modelo claro. Não só em teoria, através da Bíblia, mostrando para a gente como deveria ser, mas um modelo na prática, e esse modelo é Jesus. Jesus, ele é o parâmetro de tudo o que nós somos e de tudo o que nós fazemos. E aí, uma mentira muito comum, que muitas vezes a gente repete, é que a gente diz assim: isso não é para mim. Eu pequei muito, eu não sou digna de receber essa transformação. Ou, é difícil demais para mim, eu nunca vou conseguir abandonar esse pecado, eu nunca vou conseguir abandonar essa postura errada que eu tenho. São muitas mentiras que nós repetimos, e essas inverdades, elas nos aprisionam. Nós fomos adotados como filhas, mas nós não estamos vivendo essa verdade de filiação, de ter Deus como nosso Pai, porque as sementes de mentira plantadas no nosso coração e na nossa mente, elas estão nos aprisionando. E a verdade é que em Jesus nós somos mais que vencedoras. A verdade, aquilo que está escrito aqui na palavra, é que nele a nossa vida encontra propósito e direção claros. É isso que está falando lá em Colossenses, porque nós somos criadas nele e para ele. Então, ele se fez carne e morou entre nós. Para que Jesus fez isso? Primeiro, para nos resgatar da morte, né? Da morte que viria por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, para quebrar as cadeias de mentira que nos aprisionavam e também para nos ensinar e nos mostrar na prática como nós devemos agir. Então, o meu desafio para você hoje é que você coloque aí no seu caderno qual é a área da sua vida em que você precisa ser mais parecida com Jesus. Quero que você avalie, tá? É na sua área espiritual, no seu relacionamento com Deus, você precisa ter mais intimidade com Deus como Jesus tinha com o Pai. É no seu casamento, talvez na sua vida financeira, na criação dos seus filhos. Qual área da sua vida você precisa que essa área se torne uma área mais parecida com Jesus? Então, você vai anotar essa área no seu caderno e vai orar, pedir discernimento a Deus sobre isso. Caso você queira, você pode ir lá no meu direct do Instagram
e compartilhar comigo. Se tiver algo que seja muito difícil para você entender como resolver, pode me chamar por lá que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em tirar suas dúvidas, tá bom? E por favor, tá? A última coisa que eu quero te pedir aqui é, se esse devocional te abençoou, compartilha ele com suas amigas. A gente volta no próximo devocional, onde a gente vai entender como alimentar e renovar a nossa mente. Deus te abençoe e até o próximo.